Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025 e daremos início agora aos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso primeiro destaque de hoje é para o resultado da pesquisa Datafolha, que diz o seguinte: petistas recuam, bolsonaristas avançam e grupos empatam pela primeira vez. Pesquisa aponta que 35% se identificam com o PT de Lula e outros 35% com Bolsonaro, no maior patamar ligado ao ex-presidente. Já o próximo destaque, veja a comparação da popularidade de Lula e Bolsonaro por renda, gênero e também por região do país. E orgulho de ser brasileiro cai e sensação de pessimismo continua em alta, aponta ainda a pesquisa Datafolha. Já neste carrossel de imagens, nós temos aqui a foto oficial do G7. Líderes do grupo chamam a atenção de Lula após brasileiro se distrair e conversar durante o registro oficial. Também sobre a economia, é destaque do Folha de São Paulo de hoje. Mercado se divide sobre fim de altas da Selic, mas aguarda a decisão unânime do Copom na super quarta. Estados Unidos também divulgam sua taxa de juros. E o próximo destaque é para a guerra no Oriente Médio. Nós precisamos de Trump para mudar o regime. Isso quem disse foi um ativista da oposição iraniana para o Folha de São Paulo. E mega explosão causa pânico em Teherã. E mais outras aspas, não quero que Teherã vire Gaza. Veja as reações de cidadãos do país persa. Já para Portugal, o parlamento português começa a discutir a agenda que pode afetar o cenário de imigrantes brasileiros. Já na política nacional, no governo Tarcísio de Freitas, Bolsa Família de Tarcísio tem verba inferior a que seu governo deixou de gastar na área social. E o governador também recua e não acabará com carreira exclusiva de pesquisadores. Já para o direito do consumidor, reclamação de alergia à marca Colgate Total Clean Mint disparam. E veja quando é possível ter o reembolso. Também há relatos de problemas com outras versões ainda à venda das pastas de dentes. Também temos o próximo destaque, que é para o transporte público. Multas e queixas de passageiros contra as companhias de ônibus urbano disparam lá em São Paulo. Principais reclamações são motoristas que não atendem sinal de parada e intervalo excessivo. Já o próximo destaque desta quarta-feira também é sobre religião. A Marcha para Jesus percorre ruas do centro de São Paulo no dia de Corpus Christi. E veja também as interdições. Já na área da energia, Brasil lidera setor de transição energética na América Latina, diz Fórum Econômico Mundial. Congresso derruba vetos e os retoma jabutis que aumentam a conta de luz. E na área sobre livros, veja destaques desta quarta na Bienal do Rio de Janeiro e da Feira do Livro em São Paulo. Autores encerram evento em São Paulo com partidas de futebol no Pacaembu. Já na seção Pare para Ler, temos aqui sobre os casos de crimes virtuais. Febre dos bonecos chamados Labubu atrai golpistas digitais que replicam sites e roubam dados de bancos. Sem venda autorizada no Brasil, figuras que custam de R$ 140 até R$ 1.500 viraram terreno fértil para criminosos. E saiba também como se proteger. Já na sessão especiais de hoje, Bruno Gualano, docente da USP, revela em curso o que funciona para ganho
de massa muscular. E no Folha Estudantes de hoje, a Universidade Federal do Paraná encerra as inscrições para vestibular de 2026 nesta sexta-feira, dia 20. E saiba também como participar deste vestibular. E no caderno Todas de hoje, nós temos aqui um assunto que envolve a interrupção da gravidez. Parlamento britânico aprova a descriminalização do aborto e a mudança vale para a Inglaterra e País de Gales. E ainda nesta mesma editoria, Joana Moura escreve o seguinte: por que tem tanto homem ainda preso na quinta série? Já na área da economia, nós temos aqui 4 chamadas. Bebidas de cannabis decolam lá nos Estados Unidos e estados se apressam para regular mercado do setor. Drinks à base de cânhamo desencadeiam ondas de leis e atraem empresas interessadas. Também temos aqui o próximo destaque para o Congresso Nacional. Deputados defendem regular greves e negociações coletivas na reforma administrativa. Sindicatos e entidades do setor produtivo debatem mudanças para a gestão pública. Já o próximo destaque é para o imposto de renda. A Receita abre consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025 na segunda-feira, dia 23 de junho. E esses valores serão pagos no dia 30 com 1% de correção. E saiba também se você será contemplado. Já o próximo destaque nós temos aqui sobre a plataforma TikTok e diz o seguinte, esta manchete: governo Trump estenderá prazo de venda do TikTok pela 3ª vez, diz de acordo com a própria Casa Branca. Presidente dos Estados Unidos permitirá que o aplicativo continue funcionando por mais 90 dias. Já na área da política, nós temos aqui uma chamada. PSOL negocia o retorno da ex-deputada Áurea Carolina, com foco no Senado de Minas Gerais em 2026. Ex-parlamentar relatou ter sofrido traição de aliados e não disputou a reeleição em 2022. Já na área da comida, do Folha de São Paulo, nós temos aqui um assunto sobre cozinha bruta. Como fazer a pizza perfeita ou carbonizada em apenas 1 minuto. Já no Guia Folha de hoje é sobre passeios. Gravuras de Manuel Messias são um tema de exposição no Tome ou Take. E conheça também outros eventos. Já no Folha Social Mais, nós temos aqui uma chamada para a educação. Um programa incentiva escolas a se conectarem com a natureza. Já na editoria internacional, com as restrições impostas pelo governo de Trump, migrantes de Cuba trocam Miami por Curitiba. E quem é Stephen Miller, arquiteto da dura política de imigração de Donald Trump? E no cotidiano de hoje nós temos aqui um caso de violência. Isso porque uma vereadora do PT é encontrada morta com golpes de faca em uma estrada no interior do Rio Grande do Sul. A Elisane Rodrigues era a única mulher na Câmara da cidade e latrocínio é descartado pela polícia. E no interior de São Paulo, promotoria arquiva caso de policiais militares queimando cruz e fazendo gesto parecido com o de grupos nazistas. E agora sobre trânsito, mortes por moto aumentam 14,3% em maio na cidade de São Paulo. E número estadual também cresce. Já o próximo destaque agora é sobre os parques de São Paulo. O governo estadual abre consulta pública para concessão de 6 parques urbanos em São Paulo. O projeto prevê reativação do conjunto aquático no Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste. E já sobre ciência,
Urnas funerárias são encontradas em ilha artificial na Amazônia. Arqueólogos do Instituto Mamirauá consideram sem precedentes as características dos vasos encontrados. Já na área da saúde, projeto com agentes de saúde reduz em 50% diagnósticos tardios do câncer de mama. Resultados de estudo inédito em município de Goiás são apresentados em congresso. E por último, no Folha de São Paulo, nós temos aqui estes 4 destaques. O primeiro é para a Bienal do Livro. É um livro civil, diz Rui Castro, sobre obra que conta o impacto da Segunda Guerra lá no Rio de Janeiro. E sobre artes plásticas, uma mostra em São Paulo explora imigração alemã e italiana através de objetos. Quase 1000 itens pertencentes à coleção Azevedo Moura evidenciam desejo de beleza. Já na área da música, um quarteto israelense cancela shows no Teatro Cultura Artística após o conflito com o Irã. E na seção da Multitela, Idris Elba e Pedro Bandeira. Saiba o que ver na TV e no streaming nesta quarta-feira, dia 18. E agora nós vamos acompanhar os destaques de hoje da capa do jornal O Estado de São Paulo. E a manchete de hoje é para o Oriente Médio. Trump exige rendição do Irã, cogita entrar na guerra e ameaça Ayatollah Khamenei. Israel pressiona Estados Unidos a usar contra o programa nuclear do Irã bombas anti-bunker. Ala republicana é contra envolvimento militar. E diz o seguinte o texto desta manchete. O presidente Donald Trump deu indícios de que os Estados Unidos podem se envolver no conflito entre Israel e Irã ao exigir a rendição incondicional do regime iraniano. Após enviar caças ao Oriente Médio para marcar posição, ele ameaçou matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, e se referiu às operações israelenses usando a palavra nós. E abre aspas. Nós sabemos exatamente onde Khamenei está escondido, mas não vamos eliminá-lo, pelo menos por enquanto. Fecha aspas, escreveu em sua rede social. E o comentário foi feito no momento em que Israel pressiona a Casa Branca a intervir e acabar com o programa nuclear do Irã. Somente os Estados Unidos têm a capacidade de lançar bombas anti-bunkers, principalmente na usina de Fordo. Grupo de aliados de Trump não quer envolver militarmente os americanos nessa guerra. E como o Estado de São Paulo nos traz em destaque que 40 mil soldados dos Estados Unidos estão no Oriente Médio. E o país enviou para a Europa 30 aeronaves de reabastecimento. Que nós podemos ver nesta imagem, israelenses se abrigam em estação de metrô em Tel Aviv contra mísseis iranianos. Estados Unidos ajuda a derrubar foguetes, mas não no ataque. E ainda como destaque, contra a espionagem, o Irã corta a internet. Em resposta a operações secretas israelenses, o governo reduziu em 80% a banda larga no país. No lugar, estaria em funcionamento uma intranet controlada pelo Estado. Já na área da política, nós temos aqui um assunto que fala sobre derrotas no Congresso. Cai veto de Lula a jabutis e luz pode ficar mais cara. Parlamentares recolocam no texto que criou regras para a produção de energia eólica em alto mar, incentivados a geradores que podem custar até 17 bilhões de reais por ano. E ainda na política, sobre a operação Sem Desconto, CPMI para apurar fraude no INSS é criada. Já na área da economia, cai taxação de fundos de imóveis e também do agro.
E na área da saúde, temos aqui sobre a pensão vitalícia. Criado benefício a casos de microcefalia pelo vírus Zika. E ainda falando sobre economia, nós temos aqui um próximo assunto que é destaque da capa de hoje, que vai falar sobre sistema bancário. CAD aprova a venda de parte do Banco Master ao BRB, mas falta aval do Banco Central. O órgão regulador concluiu que a operação não prejudica a concorrência no setor. E o Estado de São Paulo nos traz aqui uma nota em destaque. Falta liderança e sobra oportunismo. E ainda na editoria de Metrópole, perigo que vem do céu. Resíduos de 14 tipos de agrotóxicos são detectados na água da chuva em São Paulo. A análise da Unicamp encontrou componentes de produtos proibidos com potencial risco para provocar o câncer nos seres humanos. Já na área da política, também temos sobre a BIM paralela. A Polícia Federal conclui inquérito e indicia Ramagem e Carlos Bolsonaro. Na área do esporte, Mundial de Clubes da FIFA. 17 dos 32 times mantêm parceria com Betis. E no caderno de cultura nós temos aqui 2 destaques. O primeiro é uma homenagem a Hélio Delmiro. Guitarrista e violinista, foi referência do jazz aqui no nosso país. E por último, no estado de São Paulo, nós temos aqui uma entrevista especial que diz o seguinte: Renato não é meu amigo, é meu irmão. Isso quem disse foi Dedé Santana, e também ele apontou erros de sua trajetória e descreveu em entrevista relação com Mussum, Zacarias Didi e também o politicamente correto. Já no jornal O Globo desta quarta-feira, no alto da capa, nós temos um assunto sobre saúde. A maioria dos brasileiros vive em cidades que não atingiram a meta da vacinação. Já a manchete de hoje é mais uma vez para esse conflito no Oriente Médio. E diz o seguinte, a manchete: Trump ameaça Irã e eleva temor de os Estados Unidos entrarem na guerra. Em meio ao acirramento dos ataques, americano muda tom, fala em matar líder Khamenei e mobiliza aviões da Força Aérea. Enquanto a troca de bombas e mísseis entre Israel e Irã segue se intensificando, a perspectiva de que os Estados Unidos entrem de fato na guerra causa uma apreensão por uma escalada ainda mais violenta e imprevisível. Em tom de ameaça, o presidente Donald Trump exigiu ontem uma rendição incondicional do Irã e disse que nossa paciência está se esgotando. Ele escreveu saber exatamente onde está o líder do país, o Ayatollah Ali Khamenei, insinuando que pode deflagrar um ataque para matá-lo. E em meio ao ultimato de Trump nas redes sociais, os Estados Unidos deslocaram à Europa cerca de 40 aviões de abastecimento que poderão ser usados no conflito. E caças americanos já têm atuado para abater mísseis e drones iranianos desde sexta-feira. E os Estados Unidos têm diversas bases militares e cerca de 40 mil soldados em países do Oriente Médio. E o Irã chegou a prometer atacar as bases de nações que deem ajuda militar externa à ofensiva de Israel. E ainda é destaque da capa sobre política. Em nova derrota do governo, CPI do INSS é aberta e deve começar no segundo semestre. O governo não conseguiu evitar a criação da comissão que investigará desvios nas aposentadorias. E o senador Omar Aziz, de boa relação com Lula, deve ser o presidente. E Hugo Mota, o presidente da Câmara, terá peso na indicação do deputado, que será o relator.
E ainda é destaque sobre a ABIN paralela. A Polícia Federal indicia Carlos Ramagem e cúpula da agência por esquema de espionagem. A Polícia Federal aponta o uso ilegal da ABIN para espionar adversários e disseminar fake news eleitorais. E o relatório vê participação do ex-presidente Bolsonaro na organização, mas ele ficou fora da lista de acusados porque já responde por esses atos na ação da trama golpista. E o próximo destaque, Mauro Cid e Braga Neto vão fazer acareação no Supremo Tribunal Federal. Encontro entre os réus foi pedido pela defesa do ex-ministro e autorizado por Moraes na ação da trama golpista. Nós também temos em destaque estas duas entrevistas. A primeira é com Dário Duriga. Vamos propor corte de 10% nos benefícios fiscais. O secretário executivo da Fazenda revela que o governo levará ao Congresso projeto para um corte linear de 10% nos benefícios tributários, preservando alguns setores, como a Zona Franca de Manaus. Já o próximo destaque é com o ex-prefeito César Maia. Em entrevista, ele diz o seguinte: não fiquei com a marca de prefeito maluco. Aos 80 anos, ex-prefeito fala da época dos factoides, vê como principal legado de suas gestões a ordem urbana e diz que guarda armada é risco para a paz. Reforma do Código Civil prevê mudanças em reprodução assistida. Uma das alterações propostas é a permissão para que o filho gerado por gameta doado anonimamente ganhe na justiça o direito de conhecer o seu pai biológico. E ainda na editoria Agora Brasil, o Ministério da Educação anuncia datas de inscrição e prova do chamado CNU dos professores. Novo exame que servirá para a admissão de professores no serviço público e também para avaliar recém-formados terá inscrições em julho e a prova acontecerá no mês de outubro. E no Brasil, uma decisão da ANEEL. Conta de luz residencial cairá 2,52%. A industrial subirá 0,52%. O jornal O Globo também nos traz aqui uma homenagem a Cícero Sandrone. Ele morreu aos 90 anos de idade. Jornalista e escritor também, foi presidente da ABL. Já na editoria do Rio de Janeiro, o evento chamado Caminhos do Rio debate uma cidade protagonista na literatura. Já na área da política, o jornal O Globo é o jornal mais consumido e confiável do país, de acordo com uma pesquisa. O conteúdo do jornal é lido ao menos uma vez por semana por 22% dos brasileiros. Mostra a maior pesquisa mundial sobre consumo de mídia ligada à Universidade de Oxford, lá nos Estados Unidos. E o Globo também é um jornal mais confiável, de acordo com a pesquisa. Leilão confirma margem equatorial com nova fronteira de exploração. Mais da metade dos 34 blocos arrematados em leilão da ANP de áreas de exploração de gás e petróleo fica na margem equatorial, que é uma região alvo de questões ambientais. E ainda como um destaque especial do segundo caderno no jornal o Globo, a última entrevista de uma lenda da música. Morto anteontem, Hélio Delmiro, entre os maiores violinistas e guitarristas do mundo, falou ao jornal Globo sobre novo disco e planos como o que a diva Sara Vaughan lhe deixou. E por último, nós também temos aqui um destaque para esportes, Copa do Mundo de Clubes. E diz o seguinte: Fluminense sobe o sarrafo. No 0-0 contra o tradicional Borussia, Tricolor domina o jogo, tem um dobro de finalizações
e mostra que times brasileiros são competitivos contra europeus, ao menos até enfrentar os super favoritos. E Marcelo Barreto, da editoria de esportes, escreve o seguinte: uma partida em que a expectativa se inverteu. Já no Correio Brasiliense, no alto da capa desta quarta-feira, nós temos aqui um destaque da editoria de cidades. A quadrilha que fez do entorno a capital do roubo de joias. Com ações ousadas e organizadas, um grupo de criminosos se especializou em furtar joalherias em shoppings do país. Eles atacaram em cidades de pelo menos 6 estados, provocando prejuízos de no mínimo 26 milhões de reais. São investigados e caçados por diversas polícias do Brasil. E o núcleo do esquema, que existe desde o ano de 2019, está perto de Brasília, em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, cidade que no século XVIII viveu uma febre do ouro. E hoje, além do metal dourado, peças preciosas despertam a cobiça. E o jornal Correio Brasiliense conta essa história na série chamada Rota Dourada do Crime. E ao lado nós também temos aqui um caso de feminicídio. Raquel, 46 anos, morta por um covarde. Polícia do Distrito Federal investiga o feminicídio de Raquel Nunes, no Recanto das Emas. O seu algoz seria o ex-companheiro, na verdade, Fábio Santos, que teria forjado a cena de um suicídio. E ainda é destaque a viagem de Falabella. Em sua despedida dos musicais, o multiartista traz a Brasília um espetáculo chamado Uma Coisa Muito Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum. E na área de esportes, as lições do tricolor. Fluminense domina Borussia, mas Vitória escapa. Renato Gaúcho exaltou o time e ele disse o seguinte: não é só o dinheiro. Nós também temos aqui o próximo destaque para o Distrito Federal no foco. Secretário de Esportes no Distrito Federal, Renato Junqueira, exaltou no CB.poder a realização de grandes eventos em Brasília. E na área da política, Lula critica Israel em reunião do G7. Na editoria internacional, temos aqui um destaque para uma guerra de escolha única. E diz o seguinte: Donald Trump exigiu a rendição incondicional do Irã e declarou que os Estados Unidos não matarão o Ayatollah Ali Khamenei por enquanto. Em Ramat Gan, israelenses se refugiaram dos mísseis em uma estação ferroviária, como nós podemos ver aqui nesta imagem que é destaque da capa de hoje. E 60 mortos em centro de ajuda em Gaza. E na área da política, Congresso aprova CPI para apurar crise do INSS. Requerimento para a Comissão Parlamentar Mista, que investigará fraudes contra os aposentados, foi lida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o balanço indica que 3,3 milhões de beneficiários reclamaram de descontos ilegais. Cid e Braga Neto ficarão cara a cara. Também temos aqui um destaque para a ABIN paralela. Polícia Federal conclui inquérito. No relatório final, foram indiciados Carlos Bolsonaro, o ex-diretor do órgão Alexandre Ramagem e o atual chefe da agência, Luiz Fernando Correia. E na área da saúde, crianças terão pensão. Congresso derrubou o veto de Lula e nova lei concede benefício vitalício de 8,1 mil mensais a vítimas de síndromes ligadas ao vírus Zika. E haverá também indenização de R$50 mil. E Hollenberg de volta à Câmara.
político foi diplomado ontem no TRE do Distrito Federal, após o Supremo Tribunal Federal mudar entendimento acerca das sobras eleitorais. E por último, temos aqui um destaque da Editoria de Cidades, que fala sobre as cores de uma paixão pela vida. Exposição no Hospital Sara da Asa Sul mostra os quadros pintados pela artista plástica Letrusca Antunes, de 46 anos de idade, esta que está na imagem destaque. Tetraplégica desde os 10 anos, ela usa a boca para pintar e descobriu também nos quadros uma forma de realizar os seus sonhos. Agora, no jornal cearense O Povo, no alto da capa, nós temos duas chamadas. A primeira é para a economia. Lei das eólicas offshore. Congresso retoma jabutis e conta de luz pode subir. Já na segunda chamada da Editoria Internacional, conflito Israel e Irã. Donald Trump pede rendição incondicional iraniana. Já a manchete desta quarta-feira é da Editoria de Cidades, que vai falar sobre a Operação Strike. 15 donos de provedores de internet são presos no Pirambu. Suspeitos, segundo a Polícia Civil do Ceará, são ligados ao Comando Vermelho. Outras 4 pessoas foram capturadas, somando 19 pessoas detidas nessa operação. Foram bloqueados mais de 50 milhões de reais em contas suspeitas. E ainda é destaque da capa de hoje, no caderno Vida e Arte. Cantora Laia apresenta álbum visual no Cine Teatro São Luís. Já no caderno de Cidades, nós temos aqui esta imagem dizendo que os tapetes coloridos enfeitam paróquia do Cristo Rei para dia de Corpus Christi. Também temos aqui uma reportagem em destaque que diz o seguinte: como o Ceará está lidando com a revolução de inteligência artificial na educação básica. Já na área de esportes, sobre o Mundial, Flu empata com Borussia e brasileiros terminam rodada invictos. E por último, no Jornal Cearense, nós temos aqui sobre política. Congresso cria CPMI para investigar fraudes no INSS. Agora, saindo do jornal O Povo, vamos analisar quais são os destaques da capa do Valor Econômico desta quarta. No alto da capa temos 3 chamadas. A primeira vai falar sobre tecnologia bancária. Bancos vão investir 47,8 bilhões de reais neste ano em uma corrida para hiperpersonalizar serviços. Também temos aqui um assunto sobre aviação. Considerações de natureza geopolítica ganham ainda mais relevância no mercado de aeronaves. E sobre riqueza, número de milionários cresce no Brasil, mas desigualdade segue como marca do país, diz Shilov, do UBS. Já a manchete de hoje vai falar sobre tributação. Fim da isenção de títulos como LCA e LCI vai impactar cálculo do imposto mínimo devido. Papéis passarão a pagar imposto de renda de 5% em 2026, devendo entrar no cálculo da alíquota mínima efetiva. Já na Editoria Internacional, Trump ameaça líder do Irã e exige rendição incondicional. Já para a política, Congresso derruba vetos de Lula e Alcolumbre libera a criação de CPMI. O Congresso impôs ontem derrotas ao governo Lula ao derrubar vetos do presidente a trechos da lei que define o marco legal das eólicas offshore e com a leitura pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do requerimento da criação da CPMI para investigar os desvios no INSS. E no caso da derrubada de vetos do marco das eólicas, a decisão pode ter um custo para o consumidor de 164 bilhões, segundo a consultoria PSR. E o Congresso aprovou ainda um projeto de resolução que, na prática, mantém irrastreáveis as emendas negociadas
pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E o texto foi aprovado após questionamento do ministro Flávio Dino, do STF, e sobre as emendas paralelas. E ainda falando sobre política, a Polícia Federal indicia Carlos Bolsonaro sobre a BIM paralela. Também o Valor Econômico nos traz essa imagem que vai falar sobre o futuro do trabalho. E diz o seguinte, a legenda: dentro de alguns anos, empresários e CEOs vão administrar uma força de trabalho formada por humanos, agentes virtuais, robôs, todos em conjunto. Isso quem disse foi Chuck Whitten, da empresa Bain & Company. Ele lembra que a Microsoft já deu nome às empresas que conjugarão as duas formas de mão de obra, e é, no caso, Frontier Firms. Já, ainda no próximo destaque, petroleiras estrangeiras na foz do Amazonas. E, por último, juros altos favorecem real mais forte. A escalada dos juros no Brasil tem sido um importante fator que explica a queda do dólar por aqui, em um cenário marcado pela fraqueza global da moeda americana. E no ano, a divisa recua 11% em relação ao real, tendo fechado ontem a R$ 5,49, com a Selic em 14,75% ao ano. O diferencial de juros entre o Brasil e outras economias tem atraído capital externo, e o que mexe com o câmbio. E hoje o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decide como fica o juro básico. Parte do mercado aposta em uma nova elevação de 0,25 ponto. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. E daqui a pouco estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025, e vamos iniciar os nossos destaques pelo site do jornal O Globo. Nós temos aqui o primeiro destaque, é para uma entrevista que aconteceu ao Globo. O governo vai propor corte de 10% em benefícios tributários, diz secretário executivo da Fazenda. Equipe econômica prepara a proposta que será apresentada a líderes do Congresso na próxima semana. E ainda como destaque na editoria internacional, como Trump cedeu à pressão de Netanyahu e mudou posição sobre o Irã. O apoio velado dos Estados Unidos marca reviravolta na postura do país no Oriente Médio após fracasso nas negociações envolvendo o programa nuclear iraniano. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: no final do mês passado, as agências de inteligência dos Estados Unidos, que monitoravam
as atividades militares de Israel e as discussões entre a liderança política do país chegaram a uma conclusão alarmante. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu planejava um ataque iminente ao programa nuclear iraniano, com ou sem a participação dos Estados Unidos. E Netanyahu passou mais de uma década alertando que um ataque militar devastador seria necessário antes que Irã atingisse a capacidade de construir rapidamente uma bomba nuclear. E ainda assim, ele sempre recuou após sucessivos presidentes americanos deixarem claro que não apoiariam um ataque, temendo as consequências de mais uma guerra no Oriente Médio. E desta vez, porém, a avaliação da inteligência americana era que Netanyahu se preparava não apenas para um ataque limitado às instalações nucleares, mas para uma ofensiva muito mais ampla, capaz de ameaçar a própria sobrevivência do regime iraniano, e que ele estava disposto a agir sozinho. E o texto também nos informa que essa informação deixou o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, diante de escolhas difíceis. Ele estava comprometido com uma tentativa diplomática de persuadir o Irã a abandonar suas ambições nucleares e já havia rejeitado, no mês de abril, uma primeira investida de Netanyahu para convencê-lo de que era hora de atacar. E durante uma ligação tensa no final de maio, Trump novamente advertiu o líder israelense contra uma ação unilateral que sabotasse as negociações. E ao longo das semanas seguintes, membros do governo Trump passaram a acreditar que talvez não conseguissem conter Netanyahu, dessa vez, segundo entrevistas do New York Times, com autoridades envolvidas nas deliberações e outras pessoas familiarizadas com o assunto. E, ao mesmo tempo, Trump começava a ficar impaciente com o ritmo lento das conversas com Teherã e a suspeitar também que os iranianos não estavam negociando de boa fé. E ainda sobre este mesmo assunto, o Ayatollah Khamenei adverte que batalha começa e alerta Estados Unidos para danos irreparáveis. Em um pronunciamento nacional, ele prometeu manter-se firme diante da agressão israelense. E essa declaração foi feita após Trump exigir rendição total da República Islâmica. No sexto dia de confronto aberto entre Israel e Irã, o líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, declarou nesta quarta-feira, que a batalha começou, sinalizando que Teherã não pretende recuar na escalada militar. E as falas, apenas o segundo comunicado público do Ayatollah desde o início desse conflito, foram feitas na rede social X, o antigo Twitter, horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigir a rendição incondicional da República Islâmica, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio. E aqui nós temos o que Khamenei colocou na sua rede social. Temos aqui esta imagem e ele disse o seguinte: devemos dar uma resposta forte ao regime sionista terrorista, fazendo menção a Israel. Não teremos misericórdia dos sionistas, escreveu Khamenei. E essas mensagens foram acompanhadas de imagens com forte carga simbólica e também religiosa, incluindo uma representação da histórica Batalha de Khaibá, em que forças islâmicas derrotaram tribos judaicas na Península Arábica. E ainda neste carrossel de imagens temos também um destaque para o Oriente Médio. Quão difícil seria destruir a fortaleza nuclear subterrânea de Fordo, no Irã. E ainda sobre um estudo clínico.
Surpreendente combinação de medicamentos reduz o uso de álcool e diminui a náusea. Também temos sobre Boa Viagem. Brasil tem 2 companhias aéreas em ranking das 100 melhores do mundo. E sobre dia de festa do primeiro piano, a maior fortuna do rock. Saiba 83 fatos sobre Paul McCartney, que, no caso, completa 83 anos de idade. Também temos aqui sobre o evento Maratona do Rio. Você bomba o passe? Como será o controle da largada dos 21 quilômetros, que é a prova mais congestionada? E o Jornal Globo também aqui nos apresenta em seu site sobre casas da política. Residência do Senado tem atalho para a Casa da Câmara, mordomo e tradição também para visitas. E sobre política, temos aqui o próximo destaque para a BIM paralela. Ramagem chama indiciamento da Polícia Federal de narrativa. E diz que sua gestão exigiu controle de software espião. Investigações da Polícia Federal mostraram que servidores da ABIN utilizaram um programa secreto para monitorar desafetos durante o governo Bolsonaro. E nesta imagem nós temos aqui o deputado federal Alexandre Ramagem. E diz o seguinte: indiciado no inquérito que apontou o uso da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para espionar adversários e disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral, o deputado federal Alexandre Ramagem afirmou que a Polícia Federal criou narrativas. O parlamentar, que era chefe da agência no governo do ex-presidente Bolsonaro, afirmou que durante a sua gestão passou a exigir o controle do First Mile, que é um software espião, cujo uso foi revelado pelo próprio jornal Globo. E aqui nós temos as aspas. O início de tal ABIN paralela surgiu com o sistema First Mile. Descobriram que foi minha gestão a exigir controle, apurar a utilização, exonerar o diretor responsável e encaminhar a corregedoria com farta documentação. E a investigação da Polícia Federal descambou. Revelou-se apenas criatividade endereçada à imprensa. Vontade da ABIN de não ter controle, uma Polícia Federal desestruturando a inteligência de Estado. E, ao final, rixa política interna contra a administração do Lula na ABIN, fecha aspas, e todo esse texto aqui foi dito, escreveu, na verdade, o deputado em sua rede social X. E Ramagem também ressaltou que, quando tiver acesso ao relatório final, vai analisar todos os pontos de forma técnica e fundamentada contra as narrativas criadas pela Polícia Federal. Malu Gaspar também escreve para a área da política no jornal Globo. A cariação entre Torres e Freire Gomes vai opor versões de 2 ex-comandantes militares. Também temos um caso de violência lá no Rio de Janeiro. Mulher, no caso aqui tem um vídeo, uma mulher é arrastada por moto quando passava com cães no Flamengo. E também temos um outro destaque para a liderança. O jornal Globo é o jornal mais consumido e confiável do país. Isso foi de acordo com a pesquisa feita na Universidade de Oxford. E ainda lidera na América Latina, milionários em dólar. Brasil tem 433 mil pessoas com mais de $1 milhão. E aqui o jornal Globo também nos apresenta o ranking. Mansão do Jardim Pernambuco, no Leblon, vai a leilão com lance mínimo de R$38 milhões. PGR denuncia desembargador de São Paulo por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, é acusado de envolvimento em esquema ilegal de compra e venda de decisões judiciais.
E a sua defesa diz denúncia um rematado absurdo. A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia ao Superior Tribunal de Justiça contra o desembargador Ivo de Almeida, Tribunal de Justiça lá de São Paulo. Ele, no caso, é acusado dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa e associação criminosa. E, além dele, outras 4 pessoas, incluindo seu próprio filho, Ivo de Almeida Júnior, foram acusadas de envolvimento no esquema ilegal de compra e venda de decisões judiciais. E segundo o G1, a Procuradoria afirma na denúncia que o desembargador constituiu uma organização criminosa para cometer os crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Em um dos casos, a PGR diz que o desembargador solicitou 65 mil para conceder um habeas corpus. E em outro episódio, ele é acusado de ter recebido 100 mil para livrar uma pessoa da cadeia. E de acordo com a denúncia, Almeida ocultou a movimentação financeira de R$ 182.440 entre 2019 e 2022. E o valor, segundo a acusação, veio do pagamento de propina. A investigação conseguiu rastrear 24 episódios de lavagem de dinheiro praticados pelo mesmo desembargador, sempre em dinheiro vivo, em valores fracionados para dissimular a origem dessa quantia. E a PGR afirma que Almeida e o seu filho usaram uma incorporadora para esconder a origem do dinheiro ilícito. E os crimes foram revelados pela Operação Churrascada da Polícia Federal. E a defesa de Almeida diz, em nota, que a investigação da Polícia Federal é tendenciosa e a denúncia do Ministério Público Federal é um rematado absurdo. Nós também temos aqui um destaque para o evento da COP30. O Globo, Valor e CBN promovem seminários sobre transição energética e mercado de carbono. Também temos um videocast em destaque. Alice Wegman é a convidada do Conversa Vai, Conversa Vem desta quarta-feira. Já na editoria internacional, nós também temos aqui este destaque, dizendo o seguinte: fiz porque gosto de ajudar as pessoas, no caso aqui na editoria do Rio de Janeiro, diz socorrista do SAMU que deu as meias a paciente com frio. Também temos aqui uma cuidadora presa. Colega de trabalho se recusou a participar de crime e denunciou o caso à polícia. Em Guadalupe, um policial militar é morto a tiro lá na Avenida Brasil. Também temos sobre um destaque do evento Caminhos do Rio. Protagonismo do Rio de Janeiro na literatura é tema discutido em seminário. No mundo, guarda revolucionária do Irã alega ter atacado o QG do Mossad em Tel Aviv. Israel não comenta esse suposto ataque. Filho do último monarca do Irã diz que a República Islâmica chegou ao fim e clama por um levante popular. E aqui no Rio de Janeiro também temos um destaque de um vídeo. Garçons são presos por furtar pizzaria em Copacabana durante 6 meses. E ainda na editoria Mundo, candidato à prefeitura de Nova York é preso por agentes de imigração. Malu Gaspar escreve: advogado de réu da trama golpista revela a Moraes que conversou com Cid pelo Instagram. O advogado Eduardo Kuntz, responsável pela defesa de um dos réus da trama golpista, informou ao Supremo Tribunal Federal que manteve conversas reservadas com o delator Mauro Cid no Instagram, enquanto se aprofundavam as investigações de uma trama golpista para impedir a posse do presidente Lula. E a íntegra das conversas entre o advogado e o perfil foi anexada à manifestação do advogado do coronel da reserva, Marcelo Câmara,
que, segundo a acusação, teria monitorado os movimentos de Moraes como parte da ação do que ficou conhecido como a BIM paralela. O advogado fez uma auto-intitulada defesa prévia sobre a troca de mensagens, depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou, na última sexta-feira 13, que a Meta, que é a dona do Facebook e também do Instagram, informasse ao Supremo os dados do responsável pelo perfil e todas as mensagens enviadas e recebidas pela conta nos últimos 2 anos. E os diálogos estão no cerne da tentativa dos réus da trama golpista de tentar anular a delação de Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro durante o seu governo. E eles foram expostos em reportagens da revista Veja e também citados pelo defensor do ex-presidente, o César Vilardi, durante fase de inquirição dos réus que aconteceu na semana passada. A nova pesquisa Quest de aprovação de Lula. Aqui também nós temos um destaque que Netanyahu é levado ao hospital às pressas depois de leve tontura provocada por desidratação. E ainda na área da política, Fux atende pedido de Nicolas e pede informações à Câmara sobre criação de CPI para investigar fraude no INSS. Produção de novelas, mega eventos e cenários atrativos para o cinema. A indústria criativa do Rio cresce e ganha protagonismo no país. Na área da cultura, Hélio Delmiro, a última entrevista. As pessoas, no caso como aqui nós temos no destaque, as pessoas não têm reposição, então sinto uma falta danada delas. Pioneiros, relembre polêmicas que marcaram a carreira do Planet Hemp, que anunciou turnê de despedidas. Já no caderno de saúde e bem-estar, as 5 escolhas simples para quem não tem tempo de se dedicar a uma dieta saudável. E ainda temos aqui um assunto sobre um relatório. 8 a cada 10 brasileiros vivem em cidades que não atingiram as metas de cobertura vacinal. Nós também temos aqui um vídeo em destaque. Cientistas registram rotas de contágio de vírus letais entre morcegos e outras espécies. Já para a Copa do Mundo de Clubes, Flamengo projeta o dobro de público contra o Chelsea após estreia, com promoção de ingressos e duelo equilibrado com torcida africana. E ainda na área de esportes, falando sobre Mundial, estratégia sem Cano funciona, mas o artilheiro faz falta ao Fluminense e impõe dilema ao Renato. Nós também temos, ainda falando sobre futebol, uma entrevista com Neymar. O jogador diz que está no auge há 15 anos e rebate críticas sobre festas e carnavais. No intervalo da partida, o atacante ainda surpreendeu ao revelar que esteve muito próximo de defender o Fluminense no Mundial de Clubes deste ano. E sobre negócios e finanças, o pai do ChatGPT diz que Meta tentou recrutar seus empregados com salários e bônus de 540 milhões de reais. Sam Altman relatou em podcast a estratégia do grupo de Mark Zuckerberg, considerado um retardatário na área de inteligência artificial. E aqui nessa imagem, à esquerda, temos o Mark e à direita, Sam Altman, considerado o pai do ChatGPT. E na área da economia, o Brasil lidera a América Latina em ranking global de transição energética e supera os Estados Unidos e também o Reino Unido. O modelo energético brasileiro é elogiado em relatório do Fórum Econômico Mundial por diversificação e uso de fontes limpas. E o próximo destaque na área da economia para analistas, compra do Master pelo BRB
terá mais obstáculos agora no Banco Central. Superintendência Geral do CAD já deu aval à operação por considerar que ela não trará prejuízos à concorrência. A aprovação na terça-feira da aquisição de 58% do capital social do Banco Master pelo BRB não surpreendeu analistas, que já esperavam essa decisão da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD. E com relação ao que fará o Banco Central, do qual depende a finalização do negócio, no entanto, esperam-se mais obstáculos. E o CAD analisa se a operação pode ameaçar a concorrência nos mercados que as partes atuam, e seu aval já era esperado, uma vez que há pouca sobreposição entre as atividades das duas instituições, no caso das duas instituições. Agora, já o Banco Central avalia a viabilidade econômica da operação. E em sua decisão, o CAD ressaltou que a participação conjunta das partes com a sobreposição horizontal ficou abaixo de 20%. Acima desse limite, presume-se posição dominante. E da mesma forma, a participação em mercados verticalmente integrados ficou aquém de 30%, percentual considerado para um possível risco de fechamento do mercado. E mais outros destaques da editoria Mundo que o jornal Globo em seu site nos apresenta é sobre ecos do combate. Bomba não detonada da Segunda Guerra é encontrada em cidade na Alemanha. 11 mil moradores precisaram deixar as suas casas. Esse artefato explosivo, encontrado em Osnabrück, foi desarmado no fim da noite de terça-feira, que foi ontem. Todos os moradores estão em segurança, como nós podemos ver aqui nesta imagem, que está em destaque na matéria. No caso, é a imagem da bomba, que não foi detonada na Segunda Guerra e que foi também encontrada em cidade na Alemanha. E ainda sobre o conflito que está acontecendo no Oriente Médio, novo grupo de brasileiros deixa Tel Aviv por terra e chega à Jordânia após avanço de conflito entre Israel e Irã. Brasileiros foram recebidos pela imigração jordaniana e vão aguardar os voos de retorno ao Brasil no hotel. Um grupo de 27 autoridades municipais brasileiras deixou Tel Aviv por via terrestre na manhã desta quarta-feira e também cruzou a fronteira rumo à Jordânia, de onde devem embarcar em voos comerciais de volta ao país. Eles estavam impedidos de sair de Israel desde o início do conflito com o Irã, na semana passada. E segundo informações da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que acompanha a retirada, o grupo deixou o hotel onde estava hospedado em Tel Aviv com destino ao posto de fronteira chamado Alembe Rei Hussein. A travessia foi realizada em veículo fornecido por autoridades israelenses. E os brasileiros já foram recebidos pela imigração jordaniana e vão aguardar os voos de retorno ao país em um hotel. O embarque do voo com destino ao Brasil partirá da capital da Jordânia, em Amman. Parte da comitiva brasileira que estava em Israel embarcou na Arábia Saudita com destino ao Brasil ontem. E o grupo de 12 pessoas saiu de Israel pela fronteira com a Jordânia. Depois, seguiu até a Arábia Saudita, onde embarcaram em uma aeronave particular. E o texto desta matéria continua dizendo que a comitiva, que é formada por políticos de vários estados brasileiros, foi convidada pelo governo de Israel para conhecer as tecnologias usadas na segurança pública. E essa visita foi interrompida na última sexta-feira 13, com início do bombardeio de Israel contra o Irã,
e a retaliação também iraniana. E os brasileiros precisaram se abrigar em bunkers nos últimos dias. E ainda na editoria internacional, passamos a noite ouvindo explosões. Isso quem disse foi um embaixador brasileiro na Ucrânia após ataque russo à capital do país. Na madrugada dessa terça-feira, que no caso aconteceu ontem, a Rússia lançou cerca de 400 drones e entre 30 e 40 mísseis contra a Ucrânia, em Kiev. No caso, as autoridades locais estimam que pelo menos 10 pessoas morreram nesses ataques. Voltaremos às carroças. Nicarágua aprova a redução do limite de velocidade para 50 km por hora nas rodovias. E atualmente, a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. E a mudança, que já passa a valer, foi alvo de críticas e também piadas nas redes sociais. E também sobre variedades, procissão e montagem de tapetes de sal de Corpus Christi interditam vias do centro do Rio de Janeiro. E mudanças no trânsito começam à meia-noite de quinta-feira. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, um tapete artesanal de sal feito em Corpus Christi, no Rio de Janeiro. E sobre Tijuca e Zona Norte, Mimo Festival na Zona Norte. A agenda inclui shows de Lia de Itamaracá e Jardes Macalé. Reality show mais cruel da história exibiu japonês nu e isolado por 15 meses para audiência de 17 milhões. E antes de darmos continuidade agora no jornal Valor Econômico, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados. Agora, nós vamos acompanhar os destaques desta quarta-feira do Jornal Valor Econômico. E já no primeiro destaque, nós temos sobre o Legislativo. Congresso aprova texto que abre brecha para executar emendas sem transparência. O beneficiário não será identificado nos recursos diretamente acordados com o Planalto. O Congresso aprovou, em votação simbólica em sessão conjunta na terça-feira, dia 17, um projeto de resolução que, na prática, mantém as emendas negociadas pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, irrastreáveis. O texto foi aprovado após questionamento do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, sobre as emendas paralelas e o que ficou conhecido como orçamento secreto da saúde. E esse texto da resolução aprovada incorpora um dispositivo que define que emendas de acréscimo e de inclusão deverão ser indicadas como despesas discricionárias do Poder Executivo, sem distinção na execução orçamentária. E na prática, isso permite que as emendas RP2 e RP3, modalidade dos 11,2 bilhões negociados por Gleisi com Mota e Davi Alcolumbre para aprovação do orçamento de 2025, sejam executados e pagos como gastos discricionários do Executivo.
Os 8,5 bilhões questionados por Dino estão nesse montante que não constarão como emendas e não serão rastreáveis. E o jornal Valor Econômico fez uma entrevista com um consultor, que, sob reserva, ele disse o seguinte: é para não deixar dúvidas que RP2 e RP3 não são emendas, embora na prática sejam. E com o apoio do governo, próximo destaque, Congresso derruba veto e garante pensão a vítimas do Zika vírus. O projeto garante pagamento mensal às famílias, sem limite de idade. Ainda falando sobre política, Alcolumbre lê requerimento e cria CPI mista do INSS. O presidente do Senado trabalha para que Omar Aziz fique no comando do colegiado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu o requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para investigar os desvios indevidos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. E a leitura foi feita na sessão conjunta do Congresso na terça-feira, de 17, voltada à apreciação de vetos. E essa etapa é fundamental para a criação do colegiado, embora o regimento do Congresso estabeleça como automática a abertura da CPMI, caso sejam recolhidas as assinaturas. E a instalação, entretanto, deve acontecer apenas no segundo semestre. E mais cedo, Davi Alcolumbre confirmou ao jornal Valor Econômico e também ao G1 que trabalha para que o líder do PSD no Senado, Omar Aziz, seja o presidente da comissão. O relator cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, indicar. E próximo destaque é sobre a ABIN paralela. A Polícia Federal encontrou áudio de reunião para blindar Flávio Bolsonaro durante a investigação sobre a ABIN. Inquérito foi concluído na terça-feira. Carlos Bolsonaro e o deputado Alexandre Ramagem, que era diretor do órgão, foram indiciados. O ex-presidente Jair Bolsonaro não está na lista de indiciados pela Polícia Federal no inquérito que apura supostas irregularidades na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ao contrário do informado na primeira versão da reportagem do Valor Econômico. No caso, eles estão informando que esse texto já foi corrigido. E a Polícia Federal encontrou, ao longo da investigação sobre as suspeitas do uso ilegal da estrutura da Agência Brasileira da Inteligência, a ABIN, um áudio de uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o então diretor do órgão, o deputado Alexandre Ramagem. Eles discutiram formas de auxiliar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. E essa gravação tem 1h08 e registra um encontro que teria ocorrido em agosto do ano de 2020, do qual também participou o general Augusto Heleno, que na época era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E PGR citou a ABIN paralela em denúncia sobre trama golpista. E mais uma vez, falando já sobre trama golpista, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza a cariação entre Mauro Cid e Braga Neto. Réus da trama golpista ficaram frente a frente para esclarecer divergências sobre versões dos fatos. O ministro Alexandre de Moraes autorizou ontem, terça-feira, que seja realizada uma cariação entre o ex-ministro Walter Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid, que no caso é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E no procedimento que foi marcado para terça-feira, no caso próxima terça-feira, dia 24, às 10 horas,
Os dois réus ficaram frente a frente para esclarecer divergências sobre suas versões dos fatos, no caso envolvendo a ação da trama golpista. E a defesa de Braga Neto solicitou essa acariação na segunda-feira, dia 16, afirmando que é preciso esclarecer 2 pontos levantados durante o interrogatório feito por Cid no Supremo Tribunal Federal na semana passada. A acusação de que o plano Punhal Verde e Amarelo, que previu o assassinato de autoridades, foi discutido na casa do general. E a declaração de que o ex-ministro teria entregado dinheiro a Mauro Cid para financiar atos golpistas. E ainda sobre este mesmo assunto, Moraes também autorizou a acariação entre o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, que também deverá ser realizada dia 24, às 11 horas da manhã. O advogado diz que conversou com o Cid sobre delação e pede anulação do acordo. E o Valor Econômico também nos traz aqui um destaque para o Legislativo. Diz o seguinte, este destaque. Parlamentares aprovam a criação do cargo de líder da oposição no Congresso. O objetivo é fazer contraponto à liderança do governo no Congresso. O escolhido terá direito a gabinete e assessores. Parlamentares aprovaram um projeto de resolução do Congresso que cria o cargo de líder da oposição no Congresso. E o objetivo, segundo o texto aprovado em sessão conjunta das casas na terça-feira, de 17, é a oposição ter um representante para fazer um contraponto à liderança do governo no Congresso. E hoje, tanto a Câmara quanto o Senado têm líderes da oposição, que é o deputado Zuco, do partido PL do Rio Grande do Sul, e o senador Rogério Marinho, também do PL, só que do Rio Grande do Norte, em suas respectivas casas. E na justificativa do projeto, o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, do Rio, afirma que esse novo cargo é necessário para o que ele chamou de equilíbrio de forças no Congresso, uma vez que o governo é representado no Legislativo pelo senador Randolph Rodrigues. Também temos aqui um destaque para o ex-presidente. Bolsonaro faz acenos a Kassab e elogia Tarcísio de Freitas. Há quem diz que dará aula particular de política. O ex-presidente acompanha governador paulista em evento agropecuário no interior de São Paulo, como nós podemos ver aqui nesta imagem, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está aqui em pé, no meio da imagem, em evento agropecuário lá em Presidente Prudente. Bolsonaro também participou. O ex-presidente, no caso, fala que ele usou um palanque no interior paulista em evento do agronegócio na terça-feira, 17, para elogiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e afirmar que seu afiliado político aprendeu 95% da política. E ainda segundo Bolsonaro, Tarcísio tomou gosto e tem um grande futuro pela frente. Inelegível até 2030, o ex-presidente disse que dará aula para o governador, cotado como um possível nome da direita na disputa presidencial do ano de 2026. E ainda falando sobre política, nós temos aqui um resultado ainda da pesquisa Datafolha, que diz o seguinte: 76% dos brasileiros são contra aumento do número de deputados. Projeto de lei complementar que aumenta o número de cadeiras de 513 para 531 na Câmara dos Deputados tramita no Senado e está na pauta, no caso de terça-feira. A outra batalha que Netanyahu pode ganhar, que também é destaque no Valor Econômico. Com imagem desgastada pela guerra de Gaza, Israel ataca país
ainda mais rejeitado pela opinião pública. E ainda falando sobre a repercussão dos resultados da pesquisa Datafolha, parcela de brasileiros que se declara bolsonarista iguala a de petistas pela primeira vez. Grupo que se identifica mais com o partido do presidente Lula recuou de 39% para 35%. Já os que se dizem apoiadores de Bolsonaro avançaram de 31% para 35%, que é o que mostra a pesquisa Datafolha. E ainda na política, o Congresso dá longevidade aos jabutis do setor elétrico. O assunto ganha ainda mais importância neste momento em que o Brasil se prepara para sediar o evento da COP30 em Belém. Bicho peculiar, o jabuti é conhecido pelo público em geral por sua lentidão e timidez. Aparenta relativa fragilidade até, tem um aspecto rústico, é verdade, patas robustas e um casco alto, mas a qualquer sinal de perigo, retrai-se para dentro da carapaça e dela só sai quando acredita estar a salvo. Talvez por isso tenha uma vida tão longa, vive 8 anos em média, dizem os especialistas, embora possa chegar a 100 anos em alguns casos. E o texto desta matéria continua dizendo que lá estava o jabuti quando o homem passou a citar animais em suas lendas e mitos, usando-o como um instrumento de reflexão sobre a própria condição humana. E aqui fala que no Brasil, soube-se tempos depois, também foi personagem central nas histórias transmitidas oralmente pelos povos originários. E em Brasília, onde medidas provisórias, projetos de lei e propostas de emenda à Constituição formam a flora do Congresso Nacional, com frequência o jabuti mostra sua pior face, tanto que em termo ganhou outra conotação no Cerrado do Planalto Central. E aqui o Valor Econômico nessa matéria explica o que significa esse jargão legislativo. Ele diz que o jabuti é uma espécie de contrabando que os parlamentares fazem ao inserir em uma proposta um trecho sem qualquer relação com o texto original para pegar um atalho em alguma matéria que esteja andando mais rapidamente. Ele tem como origem uma frase atribuída a Ulisses Guimarães, do partido MDB, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte: jabuti não sobe em árvore, se está lá, ou foi enchente ou foi mão de gente. Fecha aspas, disse Ulisses. E aqui temos também que um exemplo espantoso e que vive há anos caminhando pelo Congresso é o conjunto de jabutis que em suas mais recentes investidas subiu na árvore da proposta do marco regulatório das eólicas offshore. E continua dizendo também que nos últimos dias o tema entrou como prioridade no radar de risco político do Palácio do Planalto e também do setor privado. Associações de empresas do setor de consumidores e federações industriais se movimentaram para tentar impedir a derrubada dos vetos feitos pelo presidente Lula a esses chamados jabutis. E ainda sobre política, na ausência de Lula e Haddad, embate entre Congresso e governistas arrefece. Trégua é custeada em grande parte pelo Tesouro. E aqui é um texto escrito por Maria Cristina Fernandes. Polícia Federal conclui investigação sobre a BIM paralela e indicia 36 pessoas. Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem estão entre os indiciados. O ex-presidente ficou de fora por entendimento técnico, segundo os investigadores. E no valor econômico ainda, sobre um caso de violência, uma vereadora do PT é encontrada morta, com golpes de faca no interior do Rio Grande do Sul. Alexandre de Moraes nega pedido para adiar a acareação entre Braga Neto e Mauro Cid. Solicitação foi feita pela defesa do general, também réu na ação sobre tentativa de golpe.
aqui nos informa que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou um pedido feito pelo general Walter Braga Neto para adiar a acariação com o tenente-coronel Mauro Cid. Mais cedo, o ministro autorizou a acariação, atendendo a um pedido de Braga Neto, e marcou o procedimento para a próxima terça-feira, às 10 horas. Pouco depois, a defesa do general pediu para a acariação ser adiada para o dia 27. O advogado José Luiz Oliveira Lima, que defende o Braga Neto, diz que esta viagem internacional, que está, no caso, em viagem internacional até o dia 26, segundo Moraes, no entanto, ele não é o único a defender o general. Deputados defendem regular direito à greve na reforma administrativa. Integrantes do grupo de trabalho afirmam que medida traria segurança jurídica. E diz o seguinte, o texto desta matéria do Valor Econômico. Parlamentares defenderam a regulamentação do direito à greve e das negociações coletivas de salário no serviço público, em audiência sobre reforma administrativa na Câmara dos Deputados ontem, terça-feira, dia 17. O objetivo é evitar que as paralisações afetem o funcionamento de atividades essenciais e impedir também que o direito à greve seja barrado pela judicialização. Ex-comandante do Exército pede a acariação com Anderson Torres ser por videoconferência. Alexandre de Moraes determinou que o procedimento seja realizado presencialmente. E ainda, Congresso derruba veto de Lula a trechos de marco das eólicas offshore. Parlamentares também asseguraram pensão a vítimas do Zika vírus. Já no jornal O Estado de São Paulo, nós temos aqui o destaque para a educação. E diz o seguinte, este destaque. Ministério da Educação reduz exigências de câmeras, vigias e auditoria e impressão do Enem pela primeira vez desde roubo. Exame é a principal porta de entrada para o ensino superior e registrou o caso de fraude na gráfica no ano de 2009. O INEP diz que alterações são evolução desse modelo. E ainda, como mostra no estado de São Paulo, você sabia que o Enem já foi roubado? Que a ASU mostra como é complexo o maior vestibular do país. Há exatos 15 anos, na primeira edição da prova, como processo seletivo, estudantes se viram em um thriller de suspense que levou ao cancelamento total do exame. E o ministro da Educação diz que a inteligência artificial deve corrigir provas do Enem daqui a pouco. E ainda na área da medicina, o que deve mudar no novo currículo do curso? E conheça também os detalhes que estão em discussão. E na editoria internacional, temos também aqui um assunto sobre o conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, que é destaque em vários jornais aqui pelo nosso país. Felipe Figueiredo. Qual o verdadeiro objetivo de Israel na guerra com o Irã? Na coluna, o colunista Felipe Figueiredo também escreve que Netanyahu vê, na atual situação, uma janela de oportunidade para derrubar o governo iraniano e essa intenção, embora pouco debatida na mídia, não é nenhum segredo. E ainda na editoria internacional, Israel volta a atacar o Irã. Ayatollah fala em consequências irreparáveis se Estados Unidos se envolverem. Para Trump acabar com guerra entre Israel e Irã, esta é a maneira de agir. E esses foram os principais destaques do segundo bloco de notícias da TV da Transparência. Eu já gostaria de agradecer a você
pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até mais. Som, pode ir, né? E esses foram os principais destaques do segundo bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Eu já quero agradecer a você pela sua audiência até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês continuem acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.